Bom dia, querido e querida que me ouve e me assiste nesta manhã. Nós temos mais uma etapa do nosso assunto, que é falando da vida dos outros. É um assunto muito bom e já tivemos 2 capítulos e agora é o terceiro capítulo de falando da vida dos outros. Hoje nós vamos falar de uma pessoa muito conhecida numa cidade muito amada. E conhecido por outras pessoas de fora. E nós traremos ao conhecimento neste vídeo. Mas eu quero ler Provérbios, capítulo 10, versículo 7, que diz assim: a memória do justo é abençoada. E também quero ler em Mateus, capítulo 26, versículo 13, que diz assim: onde quer que for pregado este evangelho, será dito o que ela fez para a memória sua, daquela mulher que foi ali e derramou o vaso, quebrou o vaso de alabastro, derramou perfume sobre Jesus na casa de Simão leproso em Betânia, e isto ficou para a memória. Quiseram apagar a memória do que aquela mulher fez, mas Jesus disse: não, onde for pregado o evangelho, será lembrado o que ela fez. Então hoje eu quero falar de uma cidade chamada Mantenópolis e de uma certa pessoa nessa cidade, a irmã Leca, como é conhecido, da família Paisante, uma família tradicional em Mantena e em Mantenópolis. Então eu quero trazer à memória a irmã Leca. Eu conheci a cidade de Mantenópolis no intercâmbio e depois voltei várias vezes à cidade de Mantenópolis. Cidade de Mantenópolis era a cidade que eu conheci o maior amor entre os cristãos, entre as pessoas ali, uma cidade formidável, tão pequenininha, mas com um coração tão grande. Ali eu fiz amigos que estão na minha memória, como Joabe, Joãozinho, João Brel, que hoje é um dos pastores da cidade, Pedrinho, Maurício, Rogério e Carlos, Almondes, Paulo e etc. Muitos amigos ali, Giane, quantas pessoas jovens e quantas pessoas maduras que eu conheci naquela cidade. E pessoas também católicas, que nos receberam muito bem. Então aquela cidade ficou marcada na minha vida. Mas, e eu sempre digo que é a cidade de maior amor, que eu conheci na minha vida. É a cidade do meu coração, a cidade de Mantenópolis e as pessoas de Mantenópolis. Mas ali um dia eu fui chamado para ir visitar uma pessoa, a irmã Leca, conhecer a irmã Leca. A irmã Leca era bem conhecida na cidade porque ela era da Assembleia de Deus e a sua casa era muito visitada e ela recebia bem todos na sua casa. Eu tive o prazer de ir na casa da irmã Leca. E o que diferenciava a irmã Leca é que a irmã Leca era uma irmã de oração, ainda é uma irmã de oração. E as pessoas gostam de ir ali para orar, para ter o conforto, de Deus através da oração. E a irmã Leca era uma mulher e é uma mulher de oração. Um dia eu fiquei sabendo que a irmã Leca convidou uma pessoa para ir à igreja, à Assembleia de Deus, e ele disse assim: eu vou na tua igreja, no dia que você for na minha igreja. Ela perguntou: qual é a tua? Ele disse: é católica. Então, ele foi à igreja da irmã Leca, e a irmã Leca prometeu ir visitar a igreja dele. E, segundo conta, a irmã Leca foi fazer essa visita, o padre notou que ela estava ali e pediu que ela então desse uma palavra. A irmã Leca abriu a Bíblia, deu a palavra, esse é o que me comentaram, e houve um movimento do Espírito Santo de Deus ali onde ela estava. Então, vale a pena ser uma mulher, um homem temente a Deus e de oração, uma das coisas que eu admirava e admiro na irmã Leca era a doçura no falar. Ela nunca omitiu as verdades de Deus, mesmo tendo uma voz doce, calma, meiga, e isso trazia para a gente um consolo. É como se ouvisse a nossa mãe falando com tanto carinho as verdades de Deus para as nossas vidas. A irmã Leca tinha um desejo, e um dos grandes desejos da irmã Leca, que talvez só Deus sabia, era o seguinte: ela conhecia os escritos do pastor Abraão de Almeida, o escritor, e disse: um dia eu vou a um culto, se Deus permitir, onde o pastor Abraão de Almeida estivesse pregando.
Veja o que aconteceu. Eu então resolvo fazer uma campanha no Brasil, um seminário, né, de escatologia com o pastor Abraão de Almeida. Levo o pastor Abraão de Almeida em 3 cidades, e uma das cidades eleitas por mim foi a cidade de Mantenópolis. Então, estando ali, sem saber de nada, eu vou à casa da irmã Leca e digo: irmã Leca, se a senhora permitir, eu vou trazer aqui um amigo para conhecê-la. Quando eu disse o nome do amigo, a irmã Leca começou a chorar e disse: Riva, meu filho, você está cumprindo um dos maiores sonhos da minha vida, que era ir a um culto que o pastor Abraão de Almeida estivesse pregando. E veja, irmãos, o que aconteceu. Deus não só ouviu o desejo do coração da sua serva, mas Deus moveu o pastor Abraão de Almeida, dos Estados Unidos da América, para levá-lo ao Brasil comigo, levá-lo a Mantenópolis. E não só isso, ela não foi ao culto dele, porque ele foi tomar um café com ela dentro da casa dela. E ali podemos falar das maravilhas do Senhor Deus, e ela o conheceu pessoalmente, estando ele dentro da sua própria casa. Assim é a vida, meu querido. Assim é você e eu. Nós temos memória da presença de Deus, da presença de amigos, como esses amigos de Mantenópolis, que marcaram as nossas vidas. E a irmã Leca marcou minha vida como uma mãe espiritual, como uma mulher de oração, uma mulher que eu podia confiar que estivesse orando por mim. Por isso eu tive muitas grandezas de Deus na minha vida, uma unção sobrenatural de Deus na minha vida, fazendo sinais e prodígios impossíveis quase de se crer, porque eu tinha alguém que orava por mim. Na nossa vida nós escrevemos a nossa história, as páginas da vida você e eu estamos escrevendo, mas na minha vida quem direciona os meus passos, quem corrige os meus erros e quem me orienta a fazer página por página é o Senhor Deus. E você, como está escrevendo a sua história? Hoje, na história da minha vida, além de falar da cidade de Mantenópolis e dos amigos de Mantenópolis, aqueles que eu amo tanto, e já citei o nome de alguns deles, mas são muitos, impossíveis quase de citar, eu citei a minha amada e querida irmã em Cristo, mãe espiritual, irmã Leca. Então você lembre de alguém que abençoou a tua vida, ore por ela, ore por esta pessoa, fale bem desta pessoa, traga à memória aquilo que Deus fez na tua vida usando esta pessoa. Nós temos facilidade de esquecer aquilo que aconteceu conosco, os benefícios que Deus faz conosco e usa pessoas, mas o salmista disse: oh, minha alma, louve ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Lembre daquilo que Deus fez, dê uma telefonada para aquele que abençoou a tua vida, ore por ele, abençoe de volta se Deus colocar no teu coração, mas não deixe faltar à tua memória aquilo que Deus fez por você, porque Deus está neste negócio e ele continua sendo Deus. Deus abençoe você, abençoe o seu dia, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um abraço meu, pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, no nome de Jesus.